Bora falar de futebol pernambucano? Bora sim, bora, porque saiu informação aí pra torcida do Náutico, saiu informação pro torcedor do esporte e a gente, como vem sempre, vai trazer a informação aqui, né, com as fontes, tudo certinho e, claro, comentar essas informações. Então fica ligado aqui no canal Pernambuco em Jogo. Se você já me conhece, seja muito bem-vindo novamente. Se você não me conhece, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque tá chegando o Campeonato Pernambucano, vai ter análise, vai ter a gente falando tudo que tá acontecendo entre os times, né, os trabalhos dos técnicos, enfim, tudo isso a gente vai estar comentando aqui no Pernambuco em Jogo. Então, ó, seja muito bem-vindo, esse espaço não é só meu, esse espaço é seu também. Deixa o like, se inscreve, segue nas redes sociais, que é importantíssimo, tá? No Instagram, @Pernambuco em Jogo, no Twitter também tem meu Twitter lá, onde eu tô postando as informações, comentando também, fica ligado lá, tudo bem? Então bora sem mais delongas falar essas informações para a torcida do esporte e para a torcida do Náutico. Vamos lá. Uma matéria do Clauber Santana, lá do NE 45 Minutos, fala que o Náutico está interessado na contratação do meia Rafael Longini, meia do CRB, 33 anos de idade, um meia que tem passagens por clubes como Ponte Preta e Santos, né? E se destacou, né, em alguns desses clubes, né? Óbvio que não é um craque, não é um jogador que é craque de futebol, mas é um jogador bastante experiente, que joga bola, né? Eu acho que ele se encaixaria aí em algumas equipes da Série B, a gente vai falar um pouco disso, e o Náutico está interessado nessa contratação. Porém, a matéria do Clauber fala também que é uma contratação muito complicada, uma contratação muito difícil e não deve acontecer, não deve se encaminhar. Isso por quê? Porque eu tô até com a matéria aqui, tá? Deixando os créditos aqui pro Clauber e da galera do NE 45 Minutos. O meio-campista tem propostas do Botafogo de São Paulo, Chapecoense e Vila Nova. E o Náutico fez uma consulta. Porém, eu acho que é óbvio que qualquer atleta vai querer jogar a divisão da Série B, ainda mais ele vai querer manter esse padrão, vai querer jogar essa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é uma negociação que acaba tornando o Náutico uma última opção, deixando o Náutico ali em stand-by para a última opção. Então, isso o Rafael Longini, como eu falei, uma negociação bastante difícil, vai se despedir do CRB, né? Provavelmente deve ter outro destino, mas esse destino, por enquanto, não deve ser o Náutico, a não ser que alguma coisa mude de repente, a não ser que o Náutico entre com a negociação, faça uma loucura financeira, que eu não faria, né? Acho ele um bom jogador sim, acho que para a Série C ele seria aquele cara que se destacaria de qualquer outro jogador, teria essa diferença, porém, eu não faria loucura financeira, porque eu acho que uma equipe, tanto na Série B, tanto na Série C, não deveria estar fazendo loucuras financeiras, mas essa é a informação. Rafael Longini, 33 anos, ex-Santos, Ponte Preta, o Náutico se interessa pela contratação do jogador. Essa é a informação para o torcedor do Náutico. A gente vai seguir acompanhando esse caso, mas como eu disse, é uma negociação bastante difícil. Acho que ele chegaria para ser titular no Náutico, né? Acho que ele tem essa qualidade e acho que ele se encaixa, né, realmente em alguns clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda tem essa rondagem aí para jogar por esses clubes. Mas bora falar do esporte também, tá? Bora falar do esporte, que aí tem uma negociação que é mais realista pro Leão da Ilha. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá, uma matéria do Pedro Maranhão, também do NE 45 Minutos, e do jornalista Eduardo Florão, jornalista lá de Chapecó, fala que o esporte tem interesse na contratação do meia Bruno Nazário, tá bom? Bruno Nazário, o esporte tem interesse, ele tem 28 anos de idade, um jogador que tem passagens pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo Atlético Paranaense, e estava, tá, na equipe da Chapecoense. Eu tô até com os números dele aqui, ó. Em 2023 a Chapecoense obviamente lutou para não cair. Inclusive as matérias que eu tô falando, tá, caso vocês quiserem ler detalhada, tá aí na descrição, porque a gente traz essas matérias aqui para comentar um pouquinho. Bora lá. Em 2023 ele brigou para não cair e ele teve 45 jogos pela Chapecoense, 10 gols e 12 assistências assinaladas. Ou seja, em 45 jogos ele teve 22 participações em gols, né? Participações diretas, seja com gol, seja com assistência. E isso para um meia, eu acho que são números bastante positivos. Ele é um jogador relativamente novo, 28 anos de idade. E eu acho, cara, que ele, para ser uma sombra do Alan Ruiz, numa Série B, seria uma contratação sensacional pro esporte, né? Porque o Bruno Nazário sabe jogar bola. Ele tem o que render ainda. Não é porque ele estava na Chapecoense que ele seja um péssimo jogador. Inclusive, né, ele foi o jogador principal da Chapecoense, o destaque da Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito se fala, outras fontes, que o esporte teria uma disputa com o Guarani, né? Ele jogou pelo Guarani também, então teria uma disputa do esporte com o Guarani, que está querendo repatriar o jogador. Mas aí a gente não sabe o que pode pesar para o Bruno Nazário vir ao esporte. Foram feitos contatos iniciais do esporte com o jogador, e aí a gente deve acompanhar o desenrolar dos fatos. Eu falei aqui quando eu estava passando a notícia do Náutico,
falei que era uma negociação mais real pro Sport do que a do Náutico com Rafael Longini. E realmente, o Sport hoje está fazendo uma disputa, inclusive o Sport está numa situação financeira até positiva, né? É comprando jogador, comprando o Romarinho, né? Que deve pagar um valor pro Fortaleza. E trazendo jogadores de nome, jogadores que para uma Série B são os principais jogadores nesses últimos anos na Série B, então isso é bastante importante, né? Que o Sport está fazendo sim boas contratações. Acho que o Bruno Nazário chegaria para ser essa sombra que o Alan Ruiz precisa, e acho que seria uma sombra muito positiva para o Leão da Ilha. Peço que o torcedor comente, deixe sua opinião aqui. Como eu disse, está negociando ainda, segundo o Pedro Maranhão, segundo o Eduardo Florão, estão negociando. Não temos mais detalhes sobre isso, mas é um negócio que tem chances de acontecer. E o Bruno Nazário pode vir para a Ilha do Retiro em 2024. Então, bem importante isso. Como eu falei, considero um bom jogador, um atacante que finaliza, um atacante que distribui a bola. Cara, a gente tá vendo um ataque do Sport hoje como o Zé Roberto, o Arthur Kaique, o Romarinho que tá chegando pro Sport, provavelmente, tá? Fiz um vídeo sobre isso, falando do Romarinho aqui. O Romarinho que tá chegando pro Sport, o Pablo Diego, que vai ser um reserva bem interessante, tá? E agora, o Bruno Nazário. O Sport já tinha renovado com o Alan Ruiz, então o Sport tá começando a ficar com um ataque muito positivo. E ainda tem o Juan Xavier, né? Que é uma promessa. O Mariano Souza gosta de trabalhar com promessas e tem um Juan Xavier aí pra entrar. Ou seja, com o Bruno Nazário, o Sport ficaria ainda mais reforçado. E acho que seria uma boa contratação, sim, pro Leão da Ilha. Então, bora, simbora. Qualquer momento a gente volta comentando mais aqui. E até a próxima.